Olá, primeira série. Hoje nós vamos iniciar a nossa sexta aula de Química. O tema é como diferenciar a substância de mistura. Então hoje nós vamos apenas iniciar algumas informações relacionadas às substâncias e relacionadas às misturas, tá bom? Mas nós vamos concluir ao longo deste terceiro capítulo. Então vamos começar aqui com uma pequena comparação. Amostras de água de torneira ou de água mineral de diferentes procedências têm sempre as mesmas propriedades? Então, já de cara, nós podemos perceber que o gosto e cheiro são diferentes. Até se nós compararmos, gente, de uma torneira para outra, né? Então, por exemplo, quem já viajou para outras cidades e tomou água da torneira, pode verificar que o gosto é diferente. Águas minerais, então aqui eu trouxe várias para vocês, várias marcas, vários até tamanhos também, né? Várias marcas vão ter gostos diferentes também, né? Então todos esses líquidos eles são constituídos basicamente por água, mas eles também contêm outros materiais. Professor, tem outros materiais nessa água, ela não é uma água potável? Sim, ela é potável, só que ela não é pura, tá? Então, por exemplo, nós temos sais que são dissolvidos, e esses sais eles são responsáveis pela diferença no odor, que é o cheiro, no gosto, e alguns sais eles até podem modificar a cor da água, tá bom? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o rótulo de duas águas minerais diferentes, certo? Então só aqui de cara nós podemos ver que essa daqui de baixo, ó, acho que ficou um pouquinho apagada, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa de baixo aqui a gente começa com sais de bário. Esse daqui não está mostrando a quantidade de bário. Estrôncio também não está mostrando a quantidade de estrôncio, certo? Vamos agora focar só nos sais que são iguais. Então aqui eu vi que tem cálcio. Ó, cálcio. Ele é formado por 4 miligramas, 4,45 miligramas em 1 litro, nessa água de baixo. O cálcio aqui em cima já é 0,308 miligramas por litro. Ó, bem diferente, né? Cloreto, o de cima 1,47, o de baixo 0,48. Entenderam? Então aqui nós podemos ver que a quantidade de sais minerais, além de ser sais minerais diferentes do que está registrado, a quantidade também muda. Então, por causa disso que as águas minerais elas têm gostos diferentes, dependendo da marca, dependendo da fonte, tá? Então, às vezes pode ser que se uma marca trabalha com duas fontes diferentes, a mesma marca ela pode ter sim gostos diferentes por causa das fontes que são diferentes, tá bom? E o que significa, então, a expressão água pura? Então, no nosso dia a dia, às vezes na televisão, quando é falado, é o que nós falamos chamada de água potável. Então, muita gente chama de água pura, mas não é correto falar água pura. O correto mesmo é falar água potável, tá bom? Porque na química, a água pura ela é isenta de outros materiais, ou seja, todos esses sais minerais que estão listados aqui, eles ajudam a água a ser a chamada água mineral. Então, por isso o nome é mineral, porque tem os minérios, os minerais. Tá bom? Já a água pura, ela não vai ter nenhum mineral. Ela vai ser apenas a chamada H2O, mesmo sem nada. Não é aquela H2O da marca não, tá, gente? É H2O mesmo na química. Só mesmo água sem mais nada dissolvido nela. Certo? Então, a água mineral, ela é pura ou mistura? Tem essa dúvida. E o ar, esse ar que nós estamos respirando, nós não conseguimos ver nada, né? Então, ele é puro ou ele é mistura? Certo? Então, no final desse capítulo 3, vocês têm que ter vocês têm que conseguir já resolver isso sozinho, essas informações, tá? Então, para agora, eu vou passar para vocês as informações que tanto a água mineral como o ar atmosférico, eles são misturas. Certo? Então, a água mineral tem alguns sais dissolvidos, como nós vimos lá atrás, e o ar atmosférico também tem. Nós temos gás oxigênio, gás nitrogênio, alguns gases nobres, certo? A poluição pode interferir diretamente na quantidade de substâncias do ar atmosférico. Então, ele é uma mistura, ok?
E como que nós fazemos para diferenciar a substância de mistura? Então, nós temos duas formas que eu vou ensinar para vocês aqui pelo livro didático. Então, uma maneira de diferenciar uma substância de uma mistura consiste em verificar se as mudanças de estado físico ocorrem ou não em temperaturas constantes. Então, tem algumas que vocês conseguem já visualmente, olhando, fazendo experimento, e identificar se é uma mistura ou se é uma substância pura. Então aqui, por exemplo, uma pessoa pegou uma quantidade de água do mar e teve essa curiosidade de se era substância ou mistura, certo? Então ele percebeu aqui, ele aqueceu, vou pegar aqui para baixo. Ele aqueceu água com sal, essa daqui é água com mar, tá? Desculpa, gente. Água com sal, água do mar, ele aqueceu e a água evaporou. Só que aqui no final, olha o que ficou. Ficou uma quantidadezinha de sal. Então, visualmente, só olhando, nós podemos identificar que é uma mistura de sal e de água, porque o sal ficou e a água foi embora, certo? Em alguns casos, se nós tivermos água pura, que é a que está aqui em cima, ó, a água pura, quando é aquecida, ela vai ser toda transportada para o estado gasoso, sai por esse orifício aqui, e nada vai ficar aqui dentro. Essa é uma diferença. Nós podemos também diferenciar a partir de gráficos, certo? Esses gráficos aqui são dados de temperaturas que são obtidas enquanto está em aquecimento determinada substância. Então aqui nós temos o valor da água. Então ela estava em menos 60 graus e começou a ser aquecido. Começou a ser aquecido e estava no estado sólido. Quando chegou em 0 graus, os graus são dessa esquerda aqui, tá, gente? O eixo X. Ó. Em 0 grau, o tempo foi passando e a temperatura se manteve constante. Então ele teve aqui sólido e líquido. O que quer dizer? Que alguma parte estava sólida e outra estava líquida. Até chegar em 25 graus, até chegar em 25 minutos. E depois voltou a aumentar. E quando aumentou, já estava apenas no estado líquido. Até que chegou aqui ó, em 100 graus. Com 100 graus, manteve um equilíbrio entre líquido e gasoso, quer dizer que uma parte estava líquida e uma parte estava gasosa, até chegar a determinado tempo que começou a aumentar de novo, e quando aumentou estava em gasoso. Tá? Eu vou passar as informações e depois eu volto para mostrar no gráfico, tá bom? Durante as mudanças de estado físico de uma substância, a temperatura permanece constante. O que essa parte quer dizer, gente? Que quando você está passando de uma temperatura para outra, a temperatura não muda, não aumenta. Olha aqui, ó. Sólido para líquido, de 15 a 25 minutos, a temperatura não mudou, ficou sempre em 0 graus. Olha aqui, ó, de 50 até 60 e poucos minutos, não mudou, estava apenas em líquido e gás. Olha aqui, ó, não mudou a temperatura, estava em 100. Continuando, isto é representado graficamente pelas linhas horizontais paralelas ao eixo do tempo. Então, essas linhas elas são chamadas de patamares. Então, o que é o patamar? No gráfico, essa parte aqui ó, que não muda, é chamada de constante. A temperatura não muda. Então, um patamar, aqui nós temos outro patamar. Normalmente os patamares eles vão ser registrados, gente, entre uma temperatura, entre um estado físico e outro, tá? Então, entre o estado sólido e líquido nós temos um patamar, entre o líquido e gasoso nós temos outro patamar. A temperatura que uma substância entra em ebulição, no caso da água nós chamamos de ferver, é denominada temperatura de ebulição. Como assim? Qual a temperatura de ebulição dessa substância, se eu colocasse numa prova para vocês? É só você ver onde está o patamar de líquido para gasoso. Aqui, ó. Está nessa linha aqui. Vamos ver qual a temperatura. Olha, 100. Então, temperatura de ebulição, nesse caso é a água, tá, gente? Da água, 100 graus. Temperatura de ebulição, tá? Ok? Agora vamos ver esse outro gráfico. Olha aqui. Está líquido. E do líquido para o gasoso começou numa temperatura, mas aumentou e ficou com outra. E depois aumentou para o gasoso. Então esse patamar aqui, ó, ele não está mais reto. Então não é mais um patamar. Eu chamei de patamar, mas ele não é. Tá bom? Então aqui nós temos um exemplo, gente, de uma água com sal. Então voltando, água pura, nós temos os patamares. E água com sal, os patamares não existem mais. Então aqui é uma diferença também que vocês conseguem ver através do gráfico, certo? Então vamos ver as informações. Ó. Em misturas, a ebulição se inicia em uma temperatura e termina em outra,
que é mais alta. Olha aqui, então a temperatura começou aqui baixa e quando passou tudo para o gasoso, mesmo assim a temperatura aumentou. Esse aumento de temperatura não está reto, não está constante. Não há patamares em gráfico de temperaturas em função do tempo no caso das misturas. Então aqui nós temos outro exemplo, tá, gente? Então substâncias simples tem patamar, misturas não tem, ok? No momento é só. Agora eu quero que vocês deem uma continuidade lendo o quadro Esclarecimentos Necessários. Esse quadro aí que está no PDF que eu enviei para vocês, ele possui 2 textos. O primeiro, quente e frio corresponde à diferença de temperatura. E o segundo, 2 corpos com a mesma massa têm a mesma densidade. Então isso aqui, gente, são informações lá do ensino fundamental que vão ser importantes aqui para o ensino médio. Tá? Então uma revisão. Então dei uma lida para relembrar desses conteúdos lá de ciências naturais, certo? Até a próxima aula e bom estudo para todos!